queria dizer da minha satisfação de estar aqui. Queria dizer para vocês que eu estou na substituição do ministro Olívio Dutra, com muita responsabilidade em Brasília, mas o ministro sabe, ele já está acostumado e ele concorda comigo, que qualquer convite que venha da magistratura, eu deixo tudo para atender. Porque eu gostaria que vocês não me vissem tanto como ministra, mas como uma militante que há 30 anos vem lutando para dar visibilidade a essa questão que foi aqui colocada pelo desembargador Sérgio, que me comoveu. É muito raro ver um magistrado falar dessa forma sobre a questão da habitação e tão engajado e sensível. Então, eu fico muito satisfeita de que nós tenhamos, que pessoas que estão em cargos muito importantes na magistratura estejam com essa visão, com essa sensibilidade para a questão da habitação, que, no fundo, é a questão do desenvolvimento urbano, como ele bem chamou a atenção aqui nos seus exemplos. Eu queria dizer para vocês também que eu preparei um PowerPoint que eu esqueci em Brasília, com os dados muito atualizados, já de algumas vitórias que a gente tem conseguido, que não são ainda muito satisfatórias para o que é necessário para o país, mas, enfim, já apresentando alguma perspectiva. Mas eu trouxe, felizmente, imagens. A última vez que eu estive aqui, eu não pude mostrar as imagens. E dessa vez eu sou urbanista, não é? E acho muito importante no diálogo entre os urbanistas e os magistrados que nós possamos ver a realidade, não é? Eu costumo citar muito o Sérgio Buarque de Holanda, que traduz muito bem uma tradição intelectual brasileira que é livresca, que é muito de gabinete, né? Ele diz, nós não somos homens de ação, nós somos homens de palavra e livros. Então, realmente, uma das questões mais importantes a fazer em certas profissões no Brasil é sair dos gabinetes e se engajar e ter muito mais engajamento e proximidade com a realidade brasileira. Então, eu vou começar mostrando a vocês, eu vou pedir licença, depois de 30 anos dando aula, é muito difícil falar sentado. Sou professora da USP, titular. Não é? Nós vamos mostrar, eu vou começar com um exemplo, que é um exemplo importante, porque Curitiba é um paradigma de planejamento urbano no Brasil, como todo mundo sabe, e é um paradigma de qualidade de vida. E nós vamos mostrar que a questão da habitação, ela não depende apenas de uma boa proposta. Ela depende de muita transformação e transformações profundas na realidade brasileira. Transformações profundas nas relações sociais no Brasil e nas relações sociais com o território brasileiro. Vocês estão vendo, então, a região metropolitana de Curitiba, e esses pontos vermelhos são invasões de terra. Esse mapa é da prefeitura. Em geral, os paranaenses e curitibanos, sempre que eu mostro esse mapa, tem alguém que reage. Isso já foi resolvido, isso é mapa de 5 anos atrás. O problema que eu quero mostrar é que nenhum planejamento urbano vai superar uma realidade estrutural. Quer dizer, nenhum projeto que saia da cabeça de urbanistas vai superar algumas limitações que precisam ser, que nós precisamos transformar e que os senhores têm um papel muito importante nisso. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra num encontro dos
do Ministério Público em São Paulo, e o ministro Edson Vidigal estava presente, e quando ele viu isso, ele falou, olha, a gente fica de frente a quando a gente recebe um processo, é um desses casos. Nós não estamos frente a essa situação social, que é um conjunto. Quer dizer, de repente, o juiz, quando ele vai dar uma sentença, ele não tem a visão desse conjunto. Ele pode pegar um caso de uma invasão que, de fato, precisa, que se ele for ver a lei, ele vai ter que despejar. Não é? Tá fora da lei. Não é? Agora, quando nós olhamos essa situação, não é um problema de que essas pessoas estão fora da lei, isso é um problema social. Ele adquire uma outra dimensão, não é? E é como tal que ele tem que ser enfrentado. E não é só pelo magistrado, é óbvio. Eu fico imaginando quanto é difícil para um magistrado ficar diante de uma situação dessa, conhecendo essa situação social, esse contexto social, esse quadro, não é? Como eu trabalhei com o Ministério Público em São Paulo há algum tempo também, na área de proteção dos mananciais, eu vou mostrar para os senhores como é difícil um profissional diante de uma situação pontual, não é? De tomar uma decisão que ele sabe que não vai resolver o problema. Não é? Bom, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores aqui é que Curitiba tem muita área vazia, na área mais adequada para ser ocupada. Por quê? Porque essa periferia, ela não é adequada. Grande parte dela é a área de proteção dos mananciais. E não é por coincidência que a população pobre está invadindo áreas ambientalmente frágeis. Morros, mangues, dunas, em Santa Catarina, não é? Beira de córregos, todas essas áreas que eu estou citando, elas são protegidas por legislação. Várias delas por legislação federal, estadual e municipal. O problema é o seguinte, as pessoas têm que morar em algum lugar. E se não existe lugar para essas pessoas na cidade legal, elas vão ocupar um lugar ilegalmente. Porque elas precisam ocupar um lugar no espaço. Não é? Uma das questões que eu tenho dito é que na nossa sociedade, a força de trabalho, ela é vista enquanto trabalha. Depois que trabalha, é melhor que ela se evapore. Porque transporte, saúde, moradia, a nossa sociedade nunca pensou. Isto que o desembargador Sérgio leu, que é uma tradição que vem... República, hein? República. Mas que vem do período colonial. No período colonial no Brasil, nós tínhamos menos de 10% de urbanização. Então, nós não podemos dizer que as cidades cresceram com essa tradição. Elas vêm da República. O Brasil se urbanizou na República. Porém, ignorando as necessidades da maior parte da população, que foi tratada dessa forma mesmo. Vamos limpar e sanear este espaço, aliás, perto do qual nós estamos, não é? Que foi a reforma urbana Pereira Passos, não é? Do começo do século XX, não é? Mas nós vamos tirar essas pessoas daqui. Essas pessoas sujas, pobres, não é? E, de fato, essa descrição que foi feita, não é? Rato, lixo, esgoto, hoje a gente encontra tudo isso da mesma forma em muitos bairros do Rio de Janeiro, em muitos bairros das metrópoles brasileiras, não é? E aqui também, em muitas dessas ocupações que os senhores veem, nós vamos encontrar essa situação, vala de esgoto a céu aberto, não é? O problema que nós temos que ver aqui é que a lei não é seguida. Claro, nós temos aqui uma multidão, uma grande parte da sociedade afrontando a lei, porque ela está invadindo terra. Mas nós temos também muita terra vazia,
infraestruturada. O que significa isso? Com água, com esgoto, com asfalto, com iluminação pública. Então, o que vale não é a lei norma jurídica no nosso país. O que vale é lei de mercado. Se alguém ocupar alguma terra aqui, podem crer que a lei se aplica. E aqui é uma questão social, né? E eu estou mostrando Curitiba por isso mesmo. Mas vamos mostrar um caso que é a área de proteção dos mananciais em São Paulo, para onde eu dediquei muitos anos da minha vida. E, primeiro isso, nós temos na área de proteção dos mananciais 2 represas em São Paulo que servem a cidade de água, são dentro já da região metropolitana. A água cai por gravidade, é uma água muito barato, e água potável, os senhores sabem que não tem preço hoje, não é? É uma cidade que está perdendo os mananciais de água que estão na região metropolitana e está disputando água a 100 quilômetros do outro. Por que nós estamos perdendo essas 2 bacias, esses 2 reservatórios de água que são cercados de Mata Atlântica, que é um tesouro em matéria de biodiversidade? Eu vou mostrar para vocês um bairro de São Paulo, pode mostrar que fica nessa região. A resolução da fotografia está ruim, mas dá para vocês perceberem. Bom, vocês estão vendo aí um bairro. Eu comecei minha militância na área de urbanismo, nas comunidades eclesiais de base, na década de 70, nessa região. Eu saía tranquilamente às 10, 11 horas da noite daqui na década de 70. Hoje eu não entro nem ao meio-dia. Estive recentemente lá. Como eu fui secretária de habitação da gestão Luiz Erundina em São Paulo, eu pude ser militante, não é, das comunidades de base, depois fui secretária, então eu acompanho o que acontece aqui. E é alguma coisa que a gente lutou muito para reverter, muito. Mas era uma avalanche de gente que não cabia na cidade legal chegando aqui, não é? E aí, o que acontece numa região como essa, de loteamentos ilegais e favelas? Não tem lei para uso e ocupação do solo, não tem lei para edificação, código de obras de edificação não é seguido, cada um constrói sua casa como pode, como bem entende. Agora, não tem lei para mais nada também. Não tem lei para resolução de conflitos, e isso eu acho o problema mais grave. Acho que eu contei aqui uma história, a outra vez que eu vim, que se passou na favela da Rocinha, um caso que me foi contado pelo secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, na época que eu era secretária de Habitação, Amir Cair. O irmão dele é vizinho da favela da Rocinha. E me disse o seguinte: um casal na favela da Rocinha construiu lá o 2º piso. Hoje em dia a casa deve estar no 4º, não é? E passou a morar na parte de baixo e alugou o piso de cima. O inquilino pagou 3 meses e parou de pagar. Aí o casal foi lá: olha, é o seguinte, nós construímos, precisamos desse dinheiro, tal, né? Olha, eu não posso pagar e quando eu puder eu pago. Então o senhor, por favor, sai e tal. Não vou sair, eu só vou sair quando eu puder, tal. O casal procurou um advogado que pediu o quê? Cadê a escritura do imóvel? E aí eles disseram: o imóvel não tem escritura. Ele fica numa área de favela, né? É uma favela, né? A Rocinha, ela está numa área pública e uma grande parte em área privada. E o advogado disse: olha, então não posso fazer nada por vocês. Essa questão parece banal, nós nos acostumamos com ela, mas fecharam-se as possibilidades da questão ser resolvida por meio legal, pelas cortes. Vocês imaginam? Ótimo.
mesmo sem ter a escritura. Bom, o caso, ele deve ser ruim mesmo, então. Mas o caso foi parar, olha, eu não sabia disso, eu tenho contado muito e nenhum juiz nunca me esclareceu essa questão. Só que o oficial de justiça não chega lá para despejar. Só esse problema. Decreta e não chega lá. Quem resolve é a Associação dos Moradores. Pois é, o que aconteceu, confirmando aqui o que o desembargador está dizendo, eles procuraram a autoridade local, não é? E a autoridade local ouviu a história e disse, chama o sujeito aí. E foi conversar com ele. E aí, como é que é? Olha, então, eu não estou podendo pagar, então você vai sair. Ah, então o senhor me dá 2 meses. Não, você não vai ter 2 meses, você vai sair amanhã. Essa é a justiça. Em áreas, sabem quantos habitantes moram nas 2 bacias dos 2 reservatórios em São Paulo? 1.700.000 pessoas. Por isso que nós nos aproximamos do Ministério Público. Eles falaram, como é que eu faço? Eu estou com 80 processos. Eu vou despejar 80 comunidades, vai ser sabe, um pedacinho aqui, outro ali. E despejar como? Fazer isso aqui, quer dizer, eles vão, na verdade, sair dali e um pouco para lá, né, distante, não é? Bom, mas vamos em frente. E olha, aqui tem legislação de tudo quanto é jeito para proteger. Até florestal, não é? E o poder de polícia nessa área, isso eu sei porque eu me dediquei muito a montar um poder de polícia integrado entre prefeitura e governo estadual. Ele é distribuído, não é? É um problema também complexo no Brasil, que são as competências que são comuns ou que são, inclusive, que se superpõem, né? Então, aqui o poder de polícia é da Polícia Florestal, é da Companhia de Água, é da Companhia de Energia Elétrica, porque a terra é da Companhia de Energia Elétrica, é da Prefeitura, porque ela é responsável pelo parcelamento, pelo poder de polícia de parcelamento do solo e uso do solo. Que mais? É da Companhia de Tecnologia Ambiental, que é a CETESB, é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou seja, não é de ninguém. Tá certo? É a melhor forma de não resolver um problema, é você ter uma série de legislação rigorosa, rigorosíssima, não é? E muita gente definindo essas coisas em gabinete. E eu me lembro muito bem a minha primeira experiência, a minha primeira perplexidade, qual foi? Essa região era uma imensa mancha verde no mapa dos urbanistas da Secretaria Municipal de Planejamento. Vamos em frente. Bom, isso aqui é uma coisa que tem preocupado muito o presidente Lula, as palafitas. E eu estou trazendo aqui, isso é Baixada Santista, eu estou trazendo aqui mais para lembrar também o que é uma região onde nenhuma lei se aplica, não é? E eu tive muita experiência com esse tipo de situação. Aliás, todo secretário de habitação hoje tem experiência de ter que fazer acordo com a autoridade local, né, que eu chamo, senão é muito difícil você fazer urbanização e até a remoção dessa população no caso de não haver condições de trabalho, não é? Então, aqui também é uma situação, e isso não é porque nós não temos terra onde essas pessoas podem se instalar. Vamos construindo esse raciocínio. É por falta de terra no país que essas pessoas estão dessa forma? Não, não é? Vamos continuar. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês o que acontece no centro-oeste brasileiro. Essa é a cidade de Goiânia. Nós temos aí, por décadas, a ocupação, uma cidade planejada,
uma cidade que saiu, não é, da prancha de um urbanista, e nós temos aqui as últimas ocupações da década de 90. O que eu quero chamar a atenção nessa imagem parece uma bomba explodindo, não é? É a quantidade de vazios urbanos que nós vemos e para onde a população é jogada, não é? O que acontece com esse processo de urbanização? Ele é extremamente caro. Por quê? Porque, evidentemente, essas comunidades que são aqui colocadas, elas vão fazendo pressão sobre o poder público para exigir água, esgoto, transporte. O transporte acaba sendo muito mais caro, porque é um transporte que vai andar muito, a quilometragem é maior, escolas, postos de saúde, etc. Não é? E aí nós fazemos um raciocínio, né? Os urbanistas já escreveram muito sobre isso, mas parece que a coisa fica muito entre nós, não é? De que, enquanto cada benefício público que chega nessas áreas valoriza as terras vazias por onde esse benefício passa. Então, se eu asfaltar esta comunidade ou eu estou valorizando todas as áreas vazias que estão no caminho. Esse é o grande jogo. Esse, na verdade, é o jogo central da questão da função social da propriedade no Brasil. Não existem, por enquanto, nós temos lei, que é o Estatuto da Cidade agora, não é? Mas que nós precisamos aplicar. Mas nós não temos ainda a implementação de algumas regras, de ações que façam a absorção dessa valorização. A valorização do investimento público é privada. Aliás, ela é captada pelo proprietário privado. Eu estou falando de alguma coisa socialista, subversiva, não. O capitalismo avançado, o primeiro mundo, ele já resolveu esse problema no início do século XX ou no final do século XIX. Ou seja, a retenção de terras não deve limitar o desenvolvimento capitalista. O que é o desenvolvimento capitalista? É o favorecimento da atividade produtiva. E a retenção de terras, ela desfavorece a atividade produtiva, ela encarece o preço da moradia, ela encarece a infraestrutura de uma cidade. É por isso, eu já procurei muito uma imagem, quando vocês sobrevoam a Europa de avião, Estados Unidos nem tanto, que é uma outra matriz urbanística caríssima, baseada no petróleo e no automóvel, e que a gente até entende porque que eles são tão obcecados por controlar as reservas de petróleo do mundo. Porque qualquer cidade americana, ela fica absolutamente inviável sem petróleo, não é? No nosso caso, também é um pouco o modelo, só que é muito diferente do subúrbio americano, porque lá eles estenderam a infraestrutura, eles têm dinheiro para isso, então as cidades são muito extensivas. Na Europa, não. Na Europa, a função social da propriedade vocês têm, por exemplo, tem área aqui, ou no Canadá também, né? Isto aqui está vazio porque por legislação, ocupação rural. Vocês veem que a ocupação rural chega na fronteira da cidade, não é? E é tudo muito controlado, o uso do solo, muito diferente da realidade brasileira. Bom, mas vocês podem lembrar, olha, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte já foge um pouco disso, Salvador nem se fala, as outras cidades nem se fala, todas as cidades brasileiras, com exceção do Rio de Janeiro e São Paulo, tem estoque de terras vazias urbanizadas. Urbanizada significa que toda a coletividade investiu. É dinheiro que sai do bolso de todo mundo e a valorização é apropriada privadamente. Nos Estados Unidos, tem muita legislação de captação da valorização imobiliária.
E na Europa tem uma legislação muito forte de uso e ocupação do solo. Não é? Aqui, nós, como eu ia dizendo, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos muita terra vazia urbanizada. Curitiba tem muita terra vazia urbanizada. O Rio de Janeiro e São Paulo tem uma outra característica que eu esqueci de trazer, mas eu tenho aqui os dados. São os imóveis construídos vazios. Nós estamos fazendo um estudo com o IBGE sobre isso, porque nós temos uma quantidade, o IBGE dá uma quantidade muito grande no Brasil de imóveis vazios. Para vocês terem uma ideia, o déficit habitacional é 7 milhões e 500 e o número de imóveis vazios pelo IBGE é de 6 milhões e 600 mil. Então, nós fomos atrás disso, não é? Até para entender o que significa esse estoque. Parte desses imóveis não podem resolver o problema da habitação. Por quê? Porque eles estão em cidades que estão perdendo população por falta de dinâmica econômica, não é? Falta de emprego, cidades pequenas do Nordeste, do Agreste, do Norte, não é? Centro-Oeste não, Centro-Oeste está crescendo muito, não é? Em função do agronegócio. Mas então nós temos em São Paulo, segundo o IBGE, 515.030 imóveis vazios na cidade de São Paulo. Se vocês fizerem o cálculo de 4 pessoas por imóvel, é o suficiente para abrigar 2 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, nós temos 266.074 imóveis. São 12,5% dos imóveis da cidade, dos domicílios, suficiente para abrigar 800 mil pessoas. Que eu imagino que não está muito longe do déficit habitacional do Rio, que deve estar em um pouco mais de 1 milhão de... não, mas é mais... Agora eu me atrapalhei aqui. Pessoas, Bom, o que nós queremos dizer aqui para vocês, eu já participei de muita discussão sobre o Estatuto da Cidade, e eu tenho um guru, José Afonso da Silva, não é? que ele tem uma interpretação da lei, que eu não discuti com ele, mas que me preocupa, que é a legislação do Estatuto da Cidade seria aplicada apenas para terrenos vazios. Quando fala lá, a propriedade subutilizada ou não utilizada, depois dá algumas regras de como é que nós vamos dar uma utilidade a essa propriedade, vocês vão notar que uma certa hora a lei fala em terrenos, alíquota e tal. E se a legislação não se aplicar a imóveis vazios, realmente ela perde a eficácia no que diz respeito ao espírito da lei, é de se aplicar o espírito, não é? Bom, mas isso aí é discussão, já que vocês sabem, claro, estou na área de vocês, não é? Mas se nós não pudermos aplicar essa legislação para os imóveis edificados vazios, realmente ela perde muito da eficácia para São Paulo e Rio de Janeiro, por conta desses dados. Nós estamos fazendo uma avaliação desses dados. Até os empresários agora também estão interessados, porque isto é um patrimônio importante para ser reciclado, não é? Você vê muito isso no Rio de Janeiro. Nós temos muito no Rio de Janeiro, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o Rio, que é de patrimônio da União, muito imóvel da União não utilizado, e que nós estamos agora trabalhando com a Prefeitura do Rio, numa proposta aqui na área do Porto, do centro do Rio, de fazer a utilização desses imóveis para a moradia social, que seria para a classe média, baixa e social, não é? Mas vamos primeiro terminar essas ideias que são mais conceitos. Aqui vocês têm um bairro de Goiânia que diz aquilo que eu estava colocando. Essa segregação territorial, essa segregação espacial, muitas vezes, ela não é feita pelo loteamento clandestino, como é o caso do Rio de Janeiro. Ela é feita pelo próprio poder público, que vai em busca de terra barato,
sem levar em consideração que isso vai sair muito caro para o orçamento público. E uma das pesquisas que nós fizemos na Universidade de São Paulo, no laboratório que eu coordenava e no curso de pós-graduação, mostrou o quê? Que toda concentração segregada de pobreza leva a patologias. A violência tem muito a ver com a segregação e a concentração de população pobre. Então, é importante, e, inclusive em Goiânia, nesse conjunto, aconteceram, a gente fez um artigo, não me lembro, publiquei numa revista de urbanismo, especificamente sobre isso, sobre a ampliação da violência e de como é que as relações sociais foram se esgarçando, não é? Vamos em frente. Bom, isso aqui eu vou passar muito rápido, não vai dar tempo de falar. É um gráfico que o metrô de São Paulo faz um levantamento decenal há 30 anos do número de viagens a pé por faixa de renda familiar. Não sei se vocês sabem, os estudos todos estão apontando, agora nós fizemos um no governo federal, que a população brasileira cada vez mais está andando a pé, ou de bicicleta ou de moto. Bicicleta e moto têm sido um elemento de aumento dos acidentes. Nós estamos matando, eu sinto muito dizer isso, 40 mil pessoas por ano no Brasil em acidentes automobilísticos. A gente fala muito dos acidentes de armas de fogo, mas é um número de guerra civil. Nós estamos acidentando mais de 400 mil pessoas no Brasil por ano. Nós não vamos discutir a questão do trânsito aqui hoje. Mas o que eu quero dizer é que aqui vocês têm o número de viagens a pé por faixas de renda. Notem que nas rendas mais baixas, mais da metade das viagens são feitas a pé. Em São Paulo, agora que a prefeitura instituiu o bilhete único nos ônibus, aumentou muito o número de viagens. Por quê? Porque uma das viagens era feita a pé, não é? Então, o importante a concluir daqui qual é? É que se as pessoas de baixa renda estão fazendo viagens a pé, muitas delas não saem de seus bairros pobres. E isso, o professor Milton Santos cunhou uma expressão importante, que é o exílio da periferia. Muitos jovens que moram nos bairros de periferia não saem dos bairros de periferia. E nos bairros de periferia eles não têm todo o equipamento que poderiam ter, não é? Isso para dizer o quanto é complicado, quanto é pernicioso essa cidade explodida, essa cidade que vai se expandindo sem ocupar os seus vazios ou sem dar uma maior densidade na ocupação do solo, que isso é uma outra questão. Vamos em frente e finalmente vamos chegar aqui no Rio de Janeiro. Esse mapa tem um certo tempo, viu, gente? Aqui está a Lagoa de Praia de Ipanema, né? Aqui nós estamos no centro do Rio. É isso, né? Aqui. E aqui nós temos a Miami brasileira, aí a Barra, né? O que vocês estão vendo em rosa é ocupação urbana. Bom, para quem... Nem todo mundo aqui deve saber ler mapa, né? Então, aqui vocês têm as curvas de níveis dos morros, não é? O que é rosa é ocupação urbana, o que é vermelho são favelas. Olha aqui o número de favelas na região norte do Rio. O que é preto é loteamento ilegal. Esse é o mapa da Prefeitura do Rio. Eu valorizo muito quando uma prefeitura tem a coragem de pôr essa realidade no mapa. É muito difícil, né? Aquele mapa de Curitiba eu consegui, porque o palestrante, enquanto ele falava, eu peguei o CD e fui tirar a cópia.
porque é muito difícil a gente que a prefeitura, aliás, a maior parte das prefeituras no Brasil não sabem dizer quantos domicílios em favela tem no município. Não tem esse levantamento. Então, vocês estão vendo o seguinte, a gente costuma achar que as favelas do Rio estão na Zona Sul, não é isso? É um pouco senso comum. E vocês notem que é muito longe disso, não é? E nós estamos vendo como a Zona Oeste é uma zona onde o loteamento ilegal se desenvolveu mais. Isso aqui tem a dissertação de mestrado do atual presidente do IAB do Rio, Carlos Fernandes, ela mostra que mais de 50% dos domicílios do Rio de Janeiro estão em favelas ou loteamentos ilegais. Isso significa que mais de 50% dos domicílios no município do Rio são ilegais. Bom, eu acho que chega um pouco de desgraça, porque também não quero desanimar vocês. Nós vamos ter que começar a ver quais são as perspectivas para uma situação tão difícil, não é? Bom, que tem raízes tão profundas e tão antigas, como as que o desembargador leu aqui, não é? Nós fizemos, o Rio ficou muito bonito depois da reforma Pereira Passos. Ficou muito bonito. E a elite ficou muito contente, claro. Sem perceber que estava plantando sua própria, uma raiz que viria a dar no que nós estamos vivendo atualmente, não é? A exclusão do direito à cidade, do direito a uma moradia legal, não é? Bom, mas como é que o Ministério das Cidades está encarando essa questão? Nós estamos partindo de um plano que foi feito quando o presidente Lula era presidente do Instituto Cidadania, uma ONG. Ele reuniu 12 profissionais, pessoas, militantes, empresários, não é? E falou, olha, ele é muito impressionado com a questão da habitação no Brasil e pediu um projeto. E nós elaboramos um projeto que depois serviu de programa de governo, não é? O projeto, ele trabalhava com algumas teses, não é? Infelizmente, eu não trouxe. Se vocês olharem a pirâmide de renda no Brasil, não é? O desembargador Sérgio já chamou atenção para a baixa renda, a dificuldade da baixa renda chegar num imóvel, vocês vão verificar que a maior parte da população brasileira, a grande maioria, está abaixo dos 5 salários mínimos. Então, vamos ver primeiro, quando uma pessoa precisa de moradia, ela pode obter, ou seja através do mercado privado, seja através das políticas públicas, seja através, o que aconteceu muito na Europa na primeira metade do século XX, ou na segunda metade do século XIX, por cooperativas, pelo movimento cooperativista, não é? Seja através de iniciativas mistas, não é? Público-privadas, não é? Bom, o mercado privado no Brasil atinge quanto % dessa população? Mesmo muito de longe, eu vou apontar para vocês, onde vocês estão vendo essa mancha escura, é daí para cima, é aqui. É muito pouca gente. O professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, que é um carioca aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do IPUR, ele fez um cálculo, alguns anos recentes, o mercado imobiliário do Rio, mais de 50% dos imóveis se destinava à população que ganha mais de R$150 mil por ano. Mais de 150% dos imóveis. Então, nós estamos numa situação que o nosso mercado privado é um mercado de luxo. Isso não é estudo meu, é do professor Newton Vargas, não é? É um mercado de luxo. Nós temos muitas empresas que se esforçam para fazer moradia para a classe média e são muito bem-sucedidas.
Agora, nós temos limitações. Esse mercado não é assim também porque ele é mau e porque ele quer, não é? É uma tradição brasileira. Quais são as limitações? As limitações para atingir a população de baixa renda, evidentemente, são subsídios, profinanciamento. A moradia é uma mercadoria de consumo privado, é a mais cara, não é? Ela é necessária para a vida, não é? E ela é uma mercadoria que exige um financiamento. Então, nós precisamos de financiamento para habitação e nós precisamos de subsídio para baixa renda, não é? Mas nós precisamos também, um outro insumo fundamental para habitação é terra, e terra urbanizada, porque uma vez eu estava fazendo uma exposição em Campo Grande, um empresário falou, eu ofereço a você terra a R$1 o metro quadrado. Eu falei, onde você quer oferecer, nós não devemos construir nem pôr a população, porque ela vai ficar longe do emprego, da escola, e nós temos que levar a cidade até essa terra. Então, nós precisamos abaixar o preço da terra. Isso soa no Brasil como se fosse não é? Porque é da essência, né, da história do Brasil, a questão patrimonial, né? Raimundo Faoro, né? Então, mas nós não temos outra saída. Ou nós aplicamos o Estatuto da Cidade e a função social da propriedade, e nós diminuímos o preço da terra para melhorar as condições do mercado e melhorar as condições do poder público. Porque vocês não calculam como é difícil uma autoridade pública implementar um programa de habitação social. Vocês não imaginam como é difícil. Por quê? E nós enfrentamos muito problema com o judiciário quando nós estivemos na Prefeitura de São Paulo. E um dos problemas, depois começou a aparecer, nós trabalhamos inclusive com a Associação dos Juízes para a Democracia, não é? A AJD, que era o seguinte, a desapropriação de terras, ela tem saído, no final, o preço da terra muito superior ao preço de mercado, mas muito. Nós fizemos um estudo também na USP, a Prefeitura de Santo André, por exemplo, desapropriou uma terra para um conjunto habitacional e a sentença final, na sentença final, o preço da terra saía 30 vezes o preço que aquela terra custaria no mercado. E aí nós começamos a perceber que havia uma série de problemas. Agora nós estamos discutindo com a Associação de Avaliadores. Nós estamos discutindo, enfim, nós estamos trabalhando também com a Noreg, né, que são os registradores, porque nós temos uma série de custos que vão entrando no preço da moradia. Para o poder público é muito fácil fazer a desapropriação e deixar a conta para o próximo pagar. Agora a coisa está ficando cada vez mais difícil, mas é muito fácil você entrar na posse. A nossa legislação ela é muito boa para isso. Então, a posse é muito rápida e a gente pode começar, no governo Erundina, nós começamos terminamos 40 mil, entre começar e terminar, moradias. Foi um número grande. Porém, nós temos que reconhecer que nós deixamos uma conta alta em termos de terras desapropriadas, por conta de toda essa dinâmica cumprida, e no final do governo nós já estávamos tentando fazer um acordo. Aliás, vocês têm uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que a gente admira muito, que é a doutora Sônia Rabelo, que ela trabalhou com desapropriação para fazer, eu não sei se é a linha vermelha ou amarela, toda na base de acordo com os proprietários de terra para tentar diminuir o custo, né? Então, essa questão é uma questão muito séria. Mas se nós aplicarmos o Estatuto da Cidade, com as suas, principalmente os 3 artigos ali, que é a urbanização, ocupação compulsória, depois o IPTU progressivo e depois a desapropriação com títulos da dívida pública, nós vamos conseguir melhorar essa situação. Porém,
Claro que uma legislação para favorecer a maior parte da sociedade não ia ser fácil de implementar. Essa legislação, ela tem lá ela se aplica via plano diretor. Se isso não tiver previsto no plano diretor, e o plano diretor tem que dizer quais são as propriedades, qual é o conceito de propriedade subutilizada, não utilizada, e aonde nós vamos aplicar isso no mapa. Aí chega na Câmara Municipal e a coisa fica realmente muito mais difícil, né? Não é uma legislação fácil, né? Bom, mas continuando com as soluções, o Ministério da Cidade, seguindo aquele plano de 2000, ele definiu o seguinte: nós precisamos ampliar o subsídio, nós precisamos ampliar os recursos de financiamento à moradia, nós precisamos criar um sistema que traga uma proposta de cooperação dos entes federativos, porque nós não resolvemos o problema da moradia, o problema urbano, no nível federal, ou no nível estadual, ou só no nível municipal. Quem conhece a Constituição brasileira sabe que o desenvolvimento urbano tem competências que são comuns, como é que é depois que vocês falam? Comuns, concorrentes e exclusivas. Então, alguma coisa exclusiva por exemplo, uso do solo, aplicação do Estatuto da Cidade, principalmente o município. A reforma fundiária nós vamos fazer no município. Agora, a questão do financiamento à urbanização tem que ser dos 3 níveis de governo. Até hoje não está claro para nós, e nós estamos desenvolvendo isso no Ministério das Cidades, qual é o papel do governo estadual nessa história. E vocês sabem que nós vemos, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não vou declinar nomes, porque eu estou num cargo que me proíbe isso, não é? Questiona a eficácia da outra, compromete a eficácia da outra, e tem alguma coisa também aí prestes a acontecer. Então, nós estamos propondo, antes de falar no Rio de Janeiro, nós propusemos ao governo federal medidas de ampliação do mercado privado, além de um sistema que regule uma política pública. Esse sistema foi aprovado no Conselho das Cidades. Se os senhores quiserem ouvir uma exposição só sobre esse sistema, seria importante para nós estamos à disposição. Nós elaboramos, eu esqueci de trazer, deixei no hotel, mas vou mandar para o desembargador Sérgio, 8 volumes da política urbana, lançamos no final do ano passado: saneamento, transporte urbano, habitação, planejamento e a Política Geral de Desenvolvimento Urbano, aonde nós estamos colocando o Sistema Nacional de Habitação e a nova política do saneamento também. Então, esse Sistema Nacional de Habitação pretende uma política cooperativa entre municípios, governo estadual e governo federal. Terra, financiamento, legislação, atuação do registro de terras, enfim, toda essa questão. Essa é uma parte da nossa política. A outra parte é ampliação do mercado privado. Nós queremos que o mercado privado chegue na classe média. O que eu chamo de classe média no Brasil? Todo mundo ouviu falar que o policial militar mora na favela e sai com o uniforme dentro da bolsa. Outro dia nós ouvimos da Marinha, que tem 11 aspirantes, que tem que sair com o uniforme dentro da bolsa, não é? De onde moram. Uma pessoa que é policial militar, que tem carteira de trabalho assinada, que tem um emprego, público, segurança, não deveria estar fora do mercado privado, não é? Hoje eu conversei com o motorista que me trouxe aqui. O motorista que me trouxe, nós começamos a conversar sobre habitação. Ele paga aluguel, não é? E ele ganha mais de 5 salários.
Então, é uma pessoa que nós gostaríamos que tivesse no mercado, para que o poder público aí trabalhasse com a população de abaixo de 5 salários mínimos. Essa é muito o nosso arranjo. Isso depende de muita conversa com o setor privado. De vez em quando a gente briga, de vez em quando a gente se dá bem, não é? Então, atualmente, o que eu queria dizer é que há uma boa notícia. E o mercado privado já está começando a apresentar essa elevação, não é? Vocês vão ter a palestra do Márcio Fortes, eu imagino que ele vai falar disso para vocês. Por uma legislação que foi aprovada no Congresso, no ano passado, uma legislação que dá segurança para o investidor, o promotor e o comprador no mercado imobiliário. E por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, eu estou terminando, viu? Nós teremos para este ano 12 bilhões de reais no mercado privado. 12 bilhões de reais que são de cadernetas de poupança que estavam retidos no Banco Central, que era mais vantagem ficar no Banco Central para os bancos privados. Hoje, tanto o setor de financiamento imobiliário quanto o setor da construção estão construindo uma proposta para chegar na classe média. E o governo federal está construindo uma proposta para chegar na baixa renda. Então, eu queria deixar para vocês aqui mais uma mensagem de esperança além dessa. Em relação ao Rio de Janeiro, nós estamos negociando com a prefeitura, negociando não é bem o termo, né, estabelecendo uma parceria de utilizar os imóveis da União na reabilitação da região portuária, né, na renovação da região portuária. E eu vou adiantar, mas isso vai ficar entre nós por enquanto, né, que o ministro José Dirceu e o ministro Márcio Tomás Bastos estão muito interessados em que o governo federal tenha uma presença maior no Rio de Janeiro. O orçamento de 2005 do governo federal reflete isso. Eu estou com os dados, mas nós não fechamos, mas depois eu prometo enviar. E o Ministério das Cidades, há muito tempo, vem achando que nós temos 11 regiões metropolitanas, pelos nossos estudos, que estão numa situação que nós consideramos de risco. Não é apenas o Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro, nós achamos que merece uma atenção especial. Eu tenho a impressão que há muita desagregação, que não é só institucional no Rio de Janeiro. A gente percebe, porque a gente vai em outras metrópoles, que tem a mesma proporção de domicílios em favela que o Rio, mas que não tem o mesmo esgarçamento e fragmentação, dificuldade de você fazer uma costura institucional e social no mesmo sentido. Quer dizer, vamos fazer um mutirão, não é? Vejam, eu fiquei sabendo que tem mais funcionários federais no Rio de Janeiro do que em Brasília. Se nós conseguirmos articular tudo o que tem de federal no Rio de Janeiro, já é de bom tamanho. Depois, claro que nós não podemos fazer nada, isso seria um absurdo, sem respeitar e sem a liderança mesmo dos municípios e do governo estadual, como quer a nossa Constituição, que é descentralizadora, não é? Mas, então, o que nós eu queria dizer, ontem mesmo nós tivemos uma reunião e nós estamos trabalhando com duas consórcios de Baixada, ainda não é consórcio, é uma associação dos prefeitos da Baixada, que é liderada pelo atual prefeito Lindbergh, com quem nós já conversamos, e a Baixada, que fica do outro lado, eu não sei como é que vocês chamam, não é? Que está sendo tentada a construção de uma associação de prefeitos. E depois nós teríamos, então, o Rio de Janeiro. Nesse sentido, o Ministério das Cidades quer dizer para vocês, porque aí quer se colocar
à disposição de vocês, instituições sediadas no Rio de Janeiro, para que a gente consiga construir um mutirão, na verdade, que some os esforços de todos para que nós possamos dar ao Rio, eu não digo os dias de glórias da capital nacional, porque aí também é quase impossível, mas o lugar que o Rio tem no imaginário internacional quando se pensa no Brasil, não é? Nós precisamos recuperar, na verdade, essa dignidade que a beleza natural fortalece, né? Então, eu queria deixar para vocês aqui o nosso testemunho de solidariedade com o Rio de Janeiro, que não é só de solidariedade, parte de um diagnóstico que nós fizemos, de um plano no Ministério das Cidades. Nós estamos marcando uma conversa com o BNDES para elaborar um plano metropolitano para o Rio de Janeiro, que indique quais são as principais prioridades para o investimento do governo federal, e esperamos que os governos estaduais e municipais se juntem nesse esforço. Eu queria, acho que eu falei demais, eu queria ficar à disposição de vocês. Muito obrigada.